que todo mundo se levanta e abre a Bíblia, Lucas 18, do 15 até o final. Encontraram? Amém? Amém. Amém? Então vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças, para que todas e os discípulos vendo-os se perdiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixa vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará no céu. Quem crê diz amém? Então, essa palavra fala que para a gente entrar no céu com o Pai, a gente tem que ser como criança. Como assim ser como criança? Por quê? Porque criança não mente. Criança, assim, você pode ver e pode perceber uma coisa, que quando as crianças vêm para perto de Jesus, elas não vêm só porque vê adultos vindo para perto dele. Quando eu aceitei Jesus, eu não vim para perto da pessoa que me apresentar para Jesus só por causa que adultos fazem isso. Crianças vão lá não só por causa de adulto, porque conhecem o Pai. Vão porque querem conhecer a história da Bíblia com o Senhor. Eles vão não só para ficar vendo eles com adultos, como se fosse adulto, mas sim eles vão para ver a história do Senhor Jesus. E não só para ser como adultos, mas para ser como crianças. Como assim? Como assim? Ser como as crianças, sendo que eles já são crianças. Como eu disse, criança não mente. Criança não peca. Criança, eu sei que crianças não tem mal algum na vida dela. Eu sei que na vida de crianças, o coração que tem na vida delas não são ruins. São corações bons. Você pode ver que agora o mal não está investindo nos adultos, está investindo nas crianças. Por causa que agora as crianças que antigamente eram, não são mais. Então, o mal, ele é esperto e vem investindo na mente da criança. Por causa que ele sabe que quanto mais cedo ele conseguir, como está escrito. Hoje, eu, assim, treinando para vir aqui hoje pregar a palavra do Senhor, eu ouvi uma pregação no YouTube. E ela fala bem assim, que o mal, ele vem se aproximar das crianças. Porque ele sabe que quando as crianças estiverem crescendo, elas vão saber do caminho que elas seguiram quando era criança e vão fazer pelo resto da vida. Como hoje, crianças
desde sempre no caminho da palavra do Senhor Jesus. E hoje ele está dentro da igreja. Você pode ver que agora as crianças têm dois caminhos. Ou, quer dizer, não é as crianças. Agora é decisão dos pais. Por quê? Tem pais que eles escolhem o caminho da criança para o mal se aproveitar dela. Pais estão nem aí, acham que o máximo que tem que fazer é ficar trabalhando para receber dinheiro e alimentar a sua família. Mas isso está errado, porque eles vão trabalhar, deixam suas crianças sozinhas. Tem gente que hoje em dia vai trabalhar e deixa seus filhos em casa sozinho. E manda ele fazer o quê? Assistir TV. E através da TV, através da tela, que o mal vai se aproximando dessa criança. Hoje em dia, a tecnologia não é uma coisa boa. Você pode ver. Antigamente não existia tecnologia. E todo mundo ia para a igreja. Todo mundo, ninguém ficava no mundo dançando, bebendo. Como na última pregação que eu fiz. Antigamente, ninguém fazia essas coisas. Hoje em dia, eles bebem, dão em casamento, e a maioria deixa seus filhos assim, em casa, trancado, falando para assistir TV. E através desse primeiro passo, que o mal vai se aproximando da criança. Hoje em dia, vocês, eu, cometemos pecados que a gente nem percebe. Como hoje em dia os pais estão fazendo. Agora, o nosso coração tem que transbordar como crianças. E temos que colocar nossos filhos na presença do Senhor. Não deixarem trancados em casa assistindo TV, como hoje a maioria das pessoas estão fazendo. Porque eu acho que hoje o mal pensa no futuro. Por isso que ele vai se aproximando da criança. Ele pensa assim, que se ele for se aproximando da criança hoje, amanhã ou qualquer dia, mas ele pode ir se aproximando e no futuro elas já vão estar no mundo bebendo. Por isso que os pais têm duas escolhas: colocar seu filho na presença de Deus, para quando eles crescerem, ser o futuro da igreja. Porque eu acho que hoje a gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar nas crianças. E a questão não é só porque acho que o fulaninho vai lá, machuca uma pessoa. Por causa que você pode ver, hoje em dia, a maioria das crianças são educadas através da tela. Você pode ver nas escolas, crianças mostram o dedo do meio, falam palavrão, batem nas outras crianças.
criança. E isso não é escolha das crianças, é escolha do pai, da mãe. Por isso que hoje em dia temos que educar nossos filhos. Através da onde? Através da palavra do Senhor. Não através da tela. E também, a gente não tem que só educar nossos filhos. O nosso coração, o coração dos pais também tem que ser como? Tem que ser também como uma criança, que é ensinada através da palavra do Senhor. Nessa história, você pode perceber que as crianças foram educadas. Não foram educadas através da TV, da tela, mas sim foram educadas através da palavra do Senhor Jesus. E é isso que hoje em dia a gente tem que fazer. Você pode perceber que cada uma das histórias da Bíblia são para hoje em dia. Como essa é para hoje em dia educar nossos filhos. E está escrito em outro versículo: educai as crianças no caminho que deve andar. O que isso quer dizer? Temos que educar nossa criança através da palavra de Jesus, não através da tela, não através da tecnologia. Você pode ver, hoje em dia não existe mais pessoas, filmes. A maioria dos filmes que estão lançados são filmes para educar as crianças para o caminho errado. Ontem eu fui ver um filme, achei que era legal, achei que era bom. Quando vi, no começo, já vi que tinha coisa errada. A criança era uma criança. Era uma criança legal, gentil, era uma menina. Foi crescendo, foi ficando na tela, foi ficando na tecnologia. No fim, ela ficou como? Rebelde. E lá, era uma coisa, era um filme que eu percebi que era como se fosse o futuro. Porque acho que lá era tudo robôs, era tudo tecnologia. Você pode ver. Era escova de cabelo, de pentear o cabelo, era um robô. Era escova de dente, robô, era tudo robô. Isso, as crianças iam se aprofundando naquele mundo e os adultos e os pais dessas crianças ficavam nem aí. Até que aquela menina se tornou rebelde. Isso é uma coisa que também pode ser uma coisa importante sobre essa palavra. Ensinar as crianças no caminho que deve andar. Por quê? Porque acho que mostra que se você não ensinar seus filhos no caminho que deve andar, no futuro vão ficar assim, rebeldes, mexendo em tecnologia. Você pode ver uma fala que eu escutei nesse filme, uma fala que é uma fala ruim pra gente. Está falando, eu vou tecnologia. Que fala é essa? Ou seja, através dessa tecnologia,
o mal vai se aprofundando, o mal vai se aprofundando, o mal vai se aproximando da criança. Na palavra, depois que as crianças vieram para perto de Jesus, Jesus pegou uma no colo e falou: vocês têm que ser como essa criança ou qualquer outra. Ser uma criança boa, o coração bom, ensinar a sua criança no caminho que ela deve andar. E qual que é esse caminho? É o caminho da Bíblia, é o caminho das histórias do Senhor Jesus. E para você andar no caminho do Senhor Jesus, não é só ler a Bíblia, não é só ser assim. Eu tenho um tio, que o nome dele é André. Ele fala bem assim, que ele não precisa ir para a igreja, ele só precisa de ler a Bíblia. Isso é errado. Por quê? Porque eu acho que para você ter seriamente Jesus na sua vida, você tem que não só ler a Bíblia, mas sim falar sobre Ele, cantar para Ele, fazer a presença dEle. Está aqui para quê? Para fazer a presença dEle. Não só porque adultos vêm aqui e você vem aqui só para ser como eles. Não só vim aqui para fazer essas coisas, para achar que tá tudo bom, sem entrar aqui, mas sem fazer nada, só ficar sentado no banco. A gente não vem aqui na igreja para fazer isso, para ficar só sentado no banco. A gente vem para a igreja para fazer a presença do Senhor. A gente vem na igreja para fazer a presença do Senhor. A gente veio para a igreja para ser como crianças que veio não só para ficar sentado no banco, não só para ficar aí como adultos que fazem hoje em dia, mas sim para escutar a palavra do Senhor e fazer a presença dEle. Você também só tem dois caminhos: ou você levanta e seja como criança, ou você fica aí no chão sem receber a presença dEle. Porque a palavra diz também, você pode analisar que a palavra também diz, ela diz bem assim, que sejam crianças para que você possa entrar no reino. Como assim? Porque você tem que ser como criança para entrar no reino. Por isso que você só tem duas escolhas: ser como criança, fazer a presença do Senhor e entrar no reino com Ele, ou ficar aí no chão sem ser como criança e ficar aqui. E um outro dia eu preguei numa outra igreja que eu também falei sobre a volta do Senhor Jesus, que quando Jesus voltar, só é bom. Jesus, quando Ele voltar, Ele só vai levar para o reino só as pessoas que serem como criança. Porque Deus não te criou para você ficar à toa aqui na terra. Ele te criou para você ser como criança e fazer a presença dEle. Glória a Deus. Ele não te criou só para você ir para a igreja, mas não fazer nada da presença dEle. Ficou só sentado aí no banco
adianta nada você entrar normal e sair normal. A gente vem na igreja para entrar aqui normal e sair cheio da presença do Senhor. A gente não vem na igreja para ir normal, ficar sentado o mundo inteiro no banco sem fazer nada relacionado à presença do Senhor, só ficar mexendo no celular, vendo tecnologia, prestando atenção na tecnologia, em vez de prestar atenção na palavra do Senhor. Por isso que a gente tem que ser como criança, porque quando as crianças chegaram perto de Jesus, elas não ficaram lá à toa, sentadas sem fazer nada. Elas não ficaram lá à toa, mexendo no celular, mexendo na tecnologia, mas elas ficaram lá escutando a palavra do Senhor, fazendo a presença dele. Glória a Deus. Você pode ver que hoje em dia os humanos que estão sendo mais usados são as crianças. Mas você pode ver que também são poucas. Você pode ver que são poucas pessoas, que são poucos adultos, que são poucas crianças que estão aqui na igreja fazendo a presença dele. Deus não te criou para você ficar no mundo rodando, bebendo. Deus não te criou para você ficar fazendo essas coisas. Mas se Deus te criou para você ficar aqui no culto, fazendo a presença dele, orando, sendo como criança na presença dele. Ele te criou para você ser criança, para o seu coração ser como criança. A gente tem que ser como criança para entrar no reino com ele. Sem ser como criança, a gente não entra no reino. Sem ser como criança, a gente não entra no reino com o Pai de maneira alguma. Sem ser criança, a gente não pode viver eternamente com Deus. E a gente tem dois caminhos aqui na terra. E esses dois caminhos é uma coisa que, como diz, o que se planta, se colhe. E esses dois caminhos, você tem que plantar um deles. E no final, colher um deles. Tem pais que deixaram seus filhos da tecnologia, deixaram seus filhos trancados em casa, só falando para eles assistirem TV, mas no final tem pais que estão no hospital. Por quê? Porque hoje em dia, vou falar uma verdade, hoje em dia pais fazem isso e no final eles são abandonados e os filhos viram ladrões. E os pais têm perigos de serem mortos, ser colhidos. O que eles plantaram na vida do filho deles. Como fala, o que se planta se colhe. Você pode plantar, tem dois tipos de se plantar. Ou você planta o seu filho na presença do Senhor, que é uma das opções, e se colhe como seu filho aqui, sendo o futuro da igreja, fazendo a presença do Senhor. Ou você planta seu filho, fica em casa, na tecnologia, deixando seus filhos
ser como criança. Deus cria a gente para não ficar só ficar lá. Não repreender como os discípulos fizeram com a criança. A gente não pode, porque a gente não pode repreender nenhuma pessoa tentando vir na presença do Senhor, porque todos são filhos do Senhor, todos merecem, todos são amados. Aleluia, Jesus. Não tem nenhum filho de Deus que é mais amado. Deus criou cada um diferente, mas o amor dele é igual para todo mundo. Aleluia, Jesus. Então você não pode fazer o que os discípulos fizeram. Você tem que ser como Obadias, que desde criança acreditou e fez a palavra do Senhor. Então, hoje, o mais importante, que sempre nas minhas pregações eu falo uma palavra que eu não quero que ninguém esqueça, que é, hoje a palavra é: nós temos que ser como criança. Aleluia. Glória a Deus. Como no louvor falava, quando as crianças dançavam, enquanto todo mundo cantava e as crianças dançavam, falavam na música: temos que ser como criança. Na música dizia: temos que ser como criança para entrar no reino. Você pode ver que foi testemunha, por causa de hoje, no começo do culto, começou músicas falando, a gente tem que ser como crianças, pessoas falando, a gente tem que ser como criança. E essas testemunhas não são de qualquer coisa, não são uma testemunha qualquer, mas sim são coisas que podem mudar a vida de pessoas. Então, eu creio que hoje pessoas vão ser libertadas e vão ser como criança. Hoje em dia, os pais não fazem isso, não educam as crianças no caminho que elas devem andar e não sejam como crianças. Então, tem duas palavras: educa seus filhos no caminho que devem andar, e nós temos que ser criança para entrar no rio. E isso, crianças estão pregando e não estão pregando à toa. Porque hoje em dia, o que eu acho mais importante é que as pessoas possam ir pregando e possam fazer que pessoas fazem a coisa certa. Por quê? Porque eu quero, o meu maior desejo, que todo mundo possa entrar no reino. Todo mundo possa ser como criança. Mas hoje em dia não acontece isso. Como está escrito: no campo, um será levado e o outro será
que não for como criança será deixado na terra. A terra é um lugar ruim que mostra tecnologias. E a tecnologia, através da tecnologia, que as pessoas, que as crianças terão um futuro ruim. O mal envolve as crianças na tecnologia. Então hoje eu quero que ninguém esqueça que nós temos que ser como crianças e temos que educar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Amém, Deus. E eu sei que hoje não foi qualquer palavra que eu preguei. Eu sei que também não foi eu que preguei. Não foi eu que falei, mas sim foi Deus. E antes de sempre eu pregar, de sempre eu louvar, eu falo: Pai, através da minha pregação, através da minha oração, através do meu louvor, pessoas podem ser tocadas. E eu creio que hoje à noite pessoas foram tocadas. E hoje eu sinceramente agradeço a oportunidade.